Muito boa noite. Queria compartilhar com vocês, pessoal, algo que dá uma luz para a gente, uma visão completamente diferente do que a gente viveu até hoje, e a gente vai sair daqui hoje muito melhor ainda do que a gente já entrou. Acompanhe comigo, pessoal, algo, na verdade, mega power. Tem uma história que o Talmud conta pra gente, sempre que a gente lê essa história, isso leva a gente para o dia 9 de Av. Mas o shiur de hoje não tem nada a ver com o dia 9 de Av. A gente vai falar uma mensagem 100% relacionada com qualquer dia do ano, nada relacionada com Tisha B'Av. E a história vou contar para vocês de forma resumida, para a gente poder mergulhar e entender ela melhor. A história é que um dono de uma festa pediu para o mensageiro dele convidar um homem chamado Kamtza. E o mensageiro, o motoboy, convidou sem querer Bar Kamtza. Só que Bar Kamtza era inimigo do dono da festa. Quando o dono da festa chega lá e ele vê esse Bar Kamtza, que foi convidado em vez de convidar Kamtza mais uma vez, Kamtza era o amigo, Bar Kamtza era o inimigo. Quando o dono da festa vê Bar Kamtza na festa dele, ele fala para ele, levanta e sai daqui. Bar Kamtza fala para ele, por favor, não me manda embora, eu vou passar vergonha. E olha, sabe o que? Se você me deixar na festa, eu pago o meu prato. O dono da festa falou, levanta e vai embora. Eu pago metade da tua festa, disse ele, levanta e vai embora. Eu pago toda a festa. Opa, aí já está valendo a pena, né? Aí o dono da festa falou, não, levanta e vai embora. Esse Bar Kamtza ficou muito chateado, que ele passou esse desconforto total no meio da festa, e tinha muita gente lá. Então, ele falou, teve uma ideia. Eu vou falar mal dos Yehudim, ele também era Yehudi, mas ele falou, vou falar mal dos Yehudim para os romanos, e os Yehudim agora vão se ver por causa de mim. Ou seja, ele ficou muito chateado, com muita raiva, e ele foi falar mal dos próprios Yehudim, que ele também era Yehudi mais uma vez, para os romanos. Ele chegou para os romanos e falou, olha, os judeus não gostam de você. Aí o imperador falou, mas de onde você sabe? Disse ele, sabe o quê? Me manda um animal, uma oferenda, e você vai ver que os judeus não vão aceitar isso no Mizbeach, no altar do Bet HaMikdash. Aí os romanos falaram, boa, a gente pode mandar um korban de um não Yehudi é recebido no Bet HaMikdash, e se eles não receberem é um bom sinal. No caminho de Roma para Israel, Bar Kamtza fez um defeito pequenininho no animal, e o romano não percebeu. E na verdade o que aconteceu foi que um animal com defeito não pode ser aceito no Mizbeach, no altar. Agora prestem atenção. Os Yehudim sabiam que não aceitar aquele animal ia gerar um problema muito grande e talvez destruição do Bet HaMikdash, como aconteceu de fato. Então eles foram perguntar para o Rav, falando, Rav, é melhor a gente matar esse Bar Kamtza, porque ele está querendo matar a gente. Tem uma lei que quando alguém quer matar a gente pode levantar e matar ele, para não ser morto. E aquele quer matar o povo inteiro. Rav Zechariah ben Avkulas falou, mas a gente vai matar ele? Com qual pretexto? Que ele quer colocar um defeito no Korban? Bom, Rav Zechariah ben Avkulas não achou certo matar ele, Bar Kamtza. O que aconteceu? Perceberam que o Korban não foi de fato aceito, os romanos ficaram furiosos, e o homem naquele momento era chamado o Czar Niron. Niron, o nome do czar daquela época. E foram falar com ele. E pessoal, tentar falar com o czar da época, na verdade, era algo assim impressionante. Chegaram para falar com esse czar da época e foi algo assim interessantíssimo. E o czar da época falou o seguinte, olha, eu estou entendendo que Deus quer destruir o Bet HaMikdash. E eu sei que se eu destruir o Bet HaMikdash eu vou ter êxito, mas eu vou ser cobrado por isso. Por conseguinte, fazendo a história curta, Niron falou o seguinte, eu sei que se eu destruir o Bet HaMikdash vai dar ruim para mim. No português, claro. O que aconteceu com Niron? Sim, esse homem que era o czar romano, diz o Talmud, ele se converteu. Falou, eu não vou pegar a batata quente e eu sei que eu vou ter êxito, mas contra o Deus dos judeus eu não quero. Então ele não destruiu o Bet HaMikdash e ele caiu fora. O Talmud conta que até o famoso Rab Meir do Talmud é descendente desse Niron, o Keisar que se converteu romano. O caso foi parar então, os judeus
têm que ser destruídos. Nero não quer aceitar, mandaram para um outro oficial. No caso, um homem chamado Aspasianos, ou em português, Vespasianos. Esse homem chamado Vespasianos falou, a gente vai sim invadir Jerusalém e matar os Yehudim. O Talmud conta que Jerusalém ficou cercada pelos romanos e os Yehudim lá dentro. Os Yehudim tinham 21 anos de mantimentos para viver tranquilo lá dentro, sem poder sair, mas tranquilos. Até que teve um problema e teve uma revolta interna que fez com que um dos próprios Yehudim, um grupo de Yehudim, chamados Barionim, queimassem o estoque de comida que o povo teve. Agora, os Yehudim tiveram que sair, eles saem para negociar com os romanos e os romanos acabam invadindo e destruindo o Bet HaMikdash. Isso de forma muito sucinta. Se a gente for observar essa história, pessoal, eu fiquei lendo a história, eu falei, olha quantos milagres teve na história. Um milagre é que os romanos deram bola para esse Bar Kamsa. Tenta hoje falar com Trump, não vai conseguir. Como que é possível que esse tal de Bar Kamsa teve êxito de falar lá com o romano no começo e aceitarem a ideia dele que os próprios Yehudim estão se rebelando contra ele? Ele podia falar para ele, vai passear, não tenho tempo para você. 2, olha quantos milagres para a história chegar no final e destruir o Bet HaMikdash. Quando ele quis destruir o Bet HaMikdash, foi parar na mão de Niron, Niron se converteu. Quando Niron se converteu, o caso podia ter terminado aí. Acharam outro czar que pegou o caso. Esse outro czar, mais uma vez, Aspasianos pegou o caso. Mas ainda assim o povo tinha 21 anos de mantimentos para ficar lá tranquilo. Deu ruim. E aí Rabi Yochanan ben Zakkai teve que sair, negociar com os romanos. Eles invadiram e destruíram o templo. Teve um milagre atrás do outro para dar certo a destruição, infelizmente, do Bet HaMikdash. E minha pergunta é, pessoal, por que Bar Kamsa teve tanto sucesso na missão infeliz dele de delatar o povo Yehudi e destruir o Bet HaMikdash para os romanos? Por que ele teve tanto êxito? Na verdade, foi um milagre atrás do outro. Se a gente olhar a Gemara dentro, a gente vai ver que talvez teve 8, 9 milagres. Porque Hashem ajudou ele que o Bet HaMikdash fosse destruído. A Gemara faz essa pergunta. A Gemara, quando conta a história do Bet HaMikdash, 2 páginas depois, faz a seguinte questão. O que ajudou o Bar Kamsa? Por que Hashem ajudou o Bar Kamsa para destruir o Bet HaMikdash? Diz o Talmud, no Tratado de Gitin, algo power válido para o ano inteiro. Página 57a. Tânia, diz o Talmud, Amar Abelazar, Bo Ur-e, venha ver. Preste atenção, diz o Talmud. Kama gdolá kochá shel bushá, quanto é forte o poder da vergonha. Shearei sieh kadosh baruch hu et Bar Kamsa, pois, pessoal, estou lendo um quote do Talmud, pois Hashem ajudou o Bar Kamsa fazendo milagres para que uma coisa desse certo atrás da outra, para Hashem destruir a própria casa dele e queimar o próprio templo dele. Mas por que isso? Qual foi o ponto que causou a destruição pessoal do Bet HaMikdash? O fato, meus queridos, que Bar Kamsa na festa foi envergonhado. Que ele levantou, ele pediu, me deixa ficar aqui, eu pago meu salário, eu pago a comida, pago metade da festa, eu pago toda a festa. O dono da festa falou, cai fora daqui. E óbvio que todo mundo viu isso. Ele passou uma vergonha muito grande. Diz o Talmud daqui, Gdolá kochá shel bushá. Quanto grande, meus queridos, é o conceito chamado envergonhar alguém. E quando eu vi isso, pessoal, eu falei, uau. Por que eu falei uau? Porque eu me lembrei de algo nada mais, nada menos do que impressionante. O Hafetz Haim, meus queridos, conta pra gente algo power ao cubo. Diz o Hafetz Haim o seguinte, no Shulchan Aruch, no capítulo 239, a gente tem leis do Kriyat Shema Lamitah, aquele Kriyat Shema que é muito importante a pessoa fazer, ler o Shema Israel, antes de dormir. E lá está escrito que a pessoa lê o Shema, ele também deve parar algum momento antes de dormir e pensar como foi meu dia hoje, e o que eu fiz de bom, e o que eu fiz de não bom, que amanhã eu posso melhorar.
Olha que impressionante, pessoal. Tenta imaginar se a gente vivesse assim. Cada dia pegar alguma coisa e falar, uau, amanhã eu vou melhorar isso. O Hafetz Chaim, no seu livro Mishnah Brura, traz exemplos do que a pessoa precisa parar e pensar no fim do dia. Se a gente fosse pensar uma lista que o Hafetz Chaim traz para a gente, olha, o que no fim do dia a pessoa vai dormir, o que ele tem que pensar, fazer uma contagem e falar, olha, o que eu preciso pensar para amanhã não fazer igual? Que leis? Eu sempre pensei, olhar como se eu coloquei tefilim direito, se eu falei na reza, que é algo muito grave, como está o meu Shabat, como estão as minhas leis de pureza familiar, que são leis que são pilares da Torá. Né? São 3 pilares do mundo, Chesed, bondade, Torá, o estudo de Torá e Tefilá, reza. Então, deve ser coisas assim. Porém, o Hafetz Chaim fala algo, pessoal, gigante. Diz o Hafetz Chaim o seguinte, e eu vou ler para vocês o comentário dele no Mishnah Brura. Eu costumo não ler, mas aqui não dá para não ler, pessoal, eu vou ler para vocês. Katvu asfarim, shebalayla kodem hashena, nachon liadam sheipashpes b'masav. Diz o Hafetz Chaim, é muito importante, como a gente mencionou à noite, antes de dormir, pensar no que nós fizemos durante o dia. She'asa kol hayom. Ve'im matzah she'asa verá idvadeh alea. Se a pessoa perceber que ele errou, fala para Hashem, I'm sorry, para no dia seguinte melhorar. Ve'ikabel al atzmo shelo yaseot. E a pessoa tem que receber sobre si de não fazer mais. Pessoal, olhem os exemplos que o Hafetz Chaim traz. Eu pensei que era Shabbat, que era não conversar na reza, coisas assim que são muito importantes de fato, mas o Hafetz Chaim não traz nenhum desses exemplos. Diz o Hafetz Chaim, o Bifrat, especialmente eu vou te pedir um favor. Pensa sobre isso antes de dormir. Be'avonot ametzuyim, coisas que são corriqueiras. Kegon hanifut, bajular alguém. Sheker, mentira. Leitzanut, palhaçada e lashon hara. E falar mal dos outros. Pessoal, o Hafetz Chaim trouxe uma lista de coisas, que todas essas coisas são fatos, meus queridos, que a gente se relaciona um com o outro. Bajular alguém, mentir para alguém, fazer palhaçada, zombar de alguma coisa, falar lashon hara. O Hafetz Chaim trouxe uma lista, pessoal, que é só um dos 2 lados dos 10 mandamentos. A gente sabe que as Luchot tinham 2 sets. Um lado era mitzvot entre nós e o semelhante, e outro lado entre nós e Hashem. O Hafetz Chaim fala depois sobre Talmud Torá, mas toda a lista que ele falou até agora é coisas entre nós e o próximo. Ben Adam lechaveró. Pessoal, veio à minha cabeça quanto é importante, especialmente para pessoas que estudam e tem o prêmio de ser aquele 1% da nação que tem contato diário de Torá, que é o que a gente está tendo agora, talvez 1% do povo Yehudi. Mas Hashem falou, olha, Habibi, please, preste atenção, não só que é muito importante na nossa relação vertical, nós com Hashem, mas também horizontal, nós com o próximo. Especialmente aqueles que estudam, a gente sem querer, eu repito, sem querer, a gente acaba se cuidando muito, zelando muito por mitzvot entre nós e Hashem. E tem que, é muito importante. Mas não podemos perder o foco, queridos, mitzvot entre nós e o próximo. A pergunta é, por quê? Por que é tão importante? Por que Hashem ajudou a destruir Beit HaMikdash só, entre aspas, por causa de um problema? A vergonha de Bar Kamsa. Por quê? Por que a gente tem que lidar tanto com o que o outro vai sentir? É importante, mas por que tanto? Fiquei pensando, pessoal, o seguinte. A resposta é porque isso mexe com o kavod, com a honra do próximo. Quando tiraram Bar Kamsa da festa, Bar Kamsa se sentiu horrível. Ficou envergonhado. Vergonha é o contrário, fiquei pensando, é o oposto de kavod, de respeito. Quanto a gente já sabe sobre kavod? A gente já escutou sobre respeitar o outro. E muitas vezes a gente fala, olha, a gente já escutou muito shurim, são todos importantes, de quanto ruim é a pessoa procurar o kavod, fica andando atrás de procurar honrarias. Mas, queridos, hoje o shur é diferente.
quanto a gente precisa zelar pelo kavod do outro, pelo respeito do outro, pela honra, pela dignidade do outro. Rav Yerucham Mimir fala para a gente algo excepcional. Se a gente tirar todo o kavod que uma pessoa tem, essa pessoa fisicamente cessa de existir. Repito, se a gente tirar, meus queridos, todo o kavod que uma pessoa tem, toda a dignidade que uma pessoa tem, essa pessoa de fato fala, eu prefiro morrer. Por quê? Diz Rav Yerucham, não é que ele prefere, que ele não vive, ele cessa de existir. Para a gente entender um pouquinho isso é muito simples. Quando a gente vai numa festa, por exemplo, e a gente chega na festa e a gente não conhece muitas pessoas, nossos amigos não estão lá, mas a gente precisa ir na festa, quanto é desagradável ficar procurando uma mesa para sentar. Isso é perder um pingo, pessoal, da nossa dignidade. Quanto é, pessoal, gostoso quando a gente faz, fala alguma coisa boa, dá uma palestra bonita, faz um business legal, faz um golaço no trabalho e a gente recebe um elogio. Como a gente se sente? Isso é kavod. Quando eu me sinto perdido numa festa, quando eu falo oi e alguém não me cumprimenta, isso é tirar o meu kavod. Sentimento horrível. Sentimento maravilhoso é quando a gente elogia alguém. Essa pessoa elogiada fica super feliz. Não precisava, claro que precisava. A gente vive, pessoal, com uma energia e uma gasolina chamada kavod. O que quer dizer isso? Não que a gente precisa procurar isso, mas tem a dignidade da pessoa. Quando se tira isso de Rav Yerucham Mimir, a pessoa cessa de existir. Kavod é igual oxigênio. Especialmente, pessoal, quando se trata de nós com o próximo. Porque olha como o hebraico é fenomenal, olha como ele é impactante. A gente sabe que em hebraico, meus queridos, cada palavra tem uma razão d'être. Nada é aleatório. A palavra kavod, respeito, dignidade, ela é irmã da palavra kaved. Kaved é pesado. Qual a razão? Dizem nossos sábios que quer dizer kavod. Kavod, dignidade, é dar kaved, peso, dar peso ao próximo. Quando eu dou peso ao próximo, eu dou vida para ele. Tenta imaginar, fiquei pensando, um balão de gás, hélio. A gente amarra ele no chão, senão ele sai voando. Não é assim? A pessoa também é um balão. Quando a gente coloca kavod nessa pessoa, ela consegue ficar aqui. Se a gente para de dar kavod para essa pessoa, a pessoa é igual o balão que sobe, pessoal. Kavod é indispensável que a gente tem que dar para os outros. Por isso que Bushá, a vergonha, foi tão grave. Hashem falou, por causa de um homem que foi envergonhado, eu vou destruir o Bet HaMikdash inteiro. Por quê? Porque tirar kavod é tirar a vida da pessoa. Como se faz, pessoal, para dar kavod para o próximo? Através de dar peso ao próximo. A Gemara traz para a gente, no começo do Tratado de Brachot, um exemplo prático. A Gemara fala para a gente uma alachá, uma lei. Kona noten shalom lechavero, veino machziro. Se Reuven cumprimenta Shimon, por exemplo, e Shimon não responde o oi dele. Nikra Gazlan, essa pessoa é chamada um ladrão. O que eu roubei dele, diz o Talmud? O cumprimento. Não, a dignidade da pessoa. Porque quando a gente fala no português, claro, alguém me deixou no vácuo, a pessoa se sente muito mal. O que eu estou roubando da pessoa? Ele é chamado Gazlan, ele é chamado ladrão. Se eu cumprimento B, e B não me responde de volta, eu fico no vácuo, eu fico mal. Mas um minuto. Por que isso é chamado de ladrão? O que eu roubei? O que ele roubou de mim quando ele não me devolveu o cumprimento? Eu acho que a resposta é ele roubou o quê? A nossa dignidade. Por isso que ele é chamado de ladrão. Ele roubou a vida da pessoa. E olhem que curioso. Irat Shamayim, temor de Hashem e kavod estão completamente relacionados. Olhem que interessante. Tem uma semelhança. Qual que é a semelhança? Diz Rav Wolbe o seguinte: Irat Shamayim é saber que Deus existe. É saber olhar para fora de si. Para saber que Deus existe, eu preciso olhar para fora de mim. Nós precisamos olhar para fora de nós. Para que eu possa dar kavod para o outro, eu preciso lembrar que tem mais gente no mundo, não sou só eu. Eu vou contar para vocês, pessoal, quanto é importante a gente estar ciente que tem pessoas em volta da gente. Às vezes a gente passa o dia inteiro e a gente acha que só existe nós no mundo.
A história foi o seguinte, uma história, na verdade, eu queria contar para vocês, que sempre me marca, é a história que uma pessoa, um voluntário, queria trabalhar na Hatzalah, só que ele ficou com uma dúvida, como ele ia trabalhar na Hatzalah, porque o telefone toca 24 horas por dia, pode tocar, nesse serviço de emergência, e o voluntário falou, se tocar eu vou acordar minha esposa tem sono muito leve. Mas ele queria muito trabalhar na Hatzalah, mas ele não podia acordar a esposa dele. Então esse voluntário, ele dorme de fone de ouvido, para tocar o celular no ouvido dele e a esposa dele não acordar. Isso é kavod. Isso é saber que eu sou uma pessoa muito importante no mundo, mas tem gente que mora em volta de mim. E a dignidade dele faz eu ser digno também. Quando se trata de kavod, de dignidade, eu queria dar um passo adiante. Olhem que interessante, pessoal. Existe um desafio muito grande para cada um de nós. A gente vive ocupado. A gente vive vivendo na velocidade 2 do WhatsApp ou o que for. Na velocidade 2 pelo menos. O WhatsApp só vai até velocidade 2, mas a gente vive às vezes na velocidade 3, 4. E eu queria contar para vocês, pessoal, o que tem a ver com kavod. A história se passa de um casal de Baal Teshuvah, e a gente sabe que o Baal Teshuvah vai crescendo, a pessoa vai teshuvah, alguém que faz teshuvah, que ele não era próximo da Torá, está se aproximando, ele é a esposa, e o casal foi crescendo de forma muito saudável durante um período gostoso, não foi da noite para o dia, que não é saudável, e eles estavam alinhados em importância do estudo de Torá, que escola levar os filhos agora que eles estão ficando mais religiosos, mas tinha um ponto de tensão entre o marido e a esposa. Qual que é? Da esposa precisar cobrir o cabelo. O marido sabia da importância, mas a mulher não cobria o cabelo. Mulher casada precisa cobrir o cabelo de acordo com a Halachá e ela não cobria. O marido conversou com ela, mostrou a Halachá, foi conversar com alguns rabanim diferentes, mas foram anos e nada funcionava. 20 anos de casamento e nessa jornada de Baal Teshuvah, 15 anos, mas nada funcionava. Até que uma vez o Rav do marido falou para ele, sabe o quê? Eu acho que você tem que conversar com um homem muito grande da nossa geração. Rav Shlomo Zalman Auerbach. O marido foi, conversou com o Rav, contou a história, a gente fez teshuvah, eu e minha esposa, são anos e tudo dá certo, menos uma coisa, tem um ponto que ela não quer cobrir o cabelo, Rav, o que eu faço? Rav Shlomo Zalman Auerbach falou, uau, deixa eu te contar uma coisa. Falou para o marido, isso, a esposa não estava lá. Cobrir o cabelo é a coisa mais difícil que uma mulher pode fazer. Disse Rav Shlomo Zalman Auerbach para o marido, sabe quanto é difícil cobrir o cabelo? O cabelo, na verdade, é a parte mais importante da mulher. Ela sente que é mais importante. O dia inteiro ela passa se arrumando, passando o cabelo, vai no cabeleireiro, quantas vezes por semana. Essa é a mitzvah mais difícil, diz Rav Shlomo Zalman Auerbach para o marido. E para uma mulher que não está acostumada de pequena, que ela vai cobrir o cabelo depois de casar, é algo muito difícil. Rav Shlomo Zalman Auerbach repetiu isso para o marido 1, 2, 3, 4 vezes. E o marido saiu de lá, volta para casa sem nenhuma resposta. Ele foi pedir um conselho para Rav Shlomo Zalman Auerbach o que fazer. Rav Shlomo Zalman Auerbach respondeu 4 vezes que é difícil cobrir o cabelo. Tá, thanks, mas não resolveu nada. Ele volta para casa, o marido, e fala para a esposa dele, olha, bom dia, boa tarde. A esposa sabia que ele foi falar com o Rav Shlomo Zalman. E ela pergunta para ele, o que o Rav te disse? Ele disse, nada, foi só uma conversa, troquei uma ideia, bati um papo e foi mais ou menos isso. E ela fala, não, mas me conta o que ele falou. Ele falou, ele não respondeu nada. Ela falou, nada? Falou, não respondeu nada. Ele me contou 4 vezes quanto é importante o cabelo para a mulher, quanto é difícil para a mulher cobrir o cabelo dela, e essa é a mitzvah mais difícil que se pode pedir para uma mulher. Mas foi isso tudo que ele me disse. A esposa olhou para o marido e falou, uau, eu não conheço esse Rav, mas este é um grande rabino. E ambos foram dormir. Dia seguinte, o marido foi fazer tefilá na sinagoga, ele volta a tomar café com a esposa, e de repente ele vê que a senhora estava com um lenço na cabeça, com a cabeça coberta. E ela vira para o marido e fala, esse é um rabino impressionante. E o marido fala para ela, mas um minuto,
que ele fez que ninguém mais fez? Disse a esposa, ele foi a primeira pessoa que soube me entender. Kavod é saber escutar o próximo, saber olhar nos olhos do próximo. Pessoal, Kavod é escutar às vezes sem dar sugestão nenhuma. Quando a gente escuta alguém, essa pessoa se sente comprometida. A gente valida a pessoa, a gente dá vida para a pessoa. Muitas vezes, eu não posso falar uma porcentagem se é a maioria, mas grande parte das vezes a solução é a pessoa ser escutada. Como se escuta alguém, pessoal? Em inglês, escutar é listen. E eu vi uma vez um trocadilho que listen e silent são as mesmas letras. Listen, escutar, e silent, silêncio, são as mesmas letras. Para a gente escutar alguém, precisa ficar quieto. Não dá para falar junto com a pessoa e escutar ela. Segundo ponto, quer escutar alguém de verdade? De vez em quando, repete o que ela falou de uma forma um pouco diferente. Então fala, uau, quer dizer que, no caso da peruca, para você é muito difícil cobrir a cabeça, né? Fala, sim. Refraseia o que ele ou ela está falando com outras palavras, porque mostra que eu estou lhe compreendendo. Pessoal, a frase mais forte que a gente pode escutar de um filho, de uma esposa, de um marido, de um patrão, de um funcionário, é ele ou ela não me entende, nem adianta falar com ele. É porque faltou escuta. E escuta é sinônimo de kavod. Pessoal, é incrível quanto que isso é importante. Parece que é fácil se virar com as pessoas, pessoal. Mas uma vez eu escutei de uma pessoa que se virar com a Hashem, a gente acaba se virando, a gente Bezrat Hashem vai fazer tshuva e vai acabar se virando. Mas se virar com o próximo é difícil, porque o próximo tem sentimentos e nem sempre ele perdoa. Talvez por isso tão importante a pessoa zelar como nós tratamos o próximo. Quando alguém vem falar com a gente, pessoal, kavod escuta a pessoa antes de falar não. Escuta, pensa e depois fala não. Não precisa concordar, mas escuta. Porque quando alguém me pede alguma coisa, ou pede para a gente alguma coisa e de fato a gente fala não, o que a gente está transmitindo para a pessoa é: eu não quero saber o que você quer, o que interessa é a minha opinião. Em outras palavras, você não está sendo ouvido, seu eu não está podendo falar. É tirar o kavod da pessoa. Kavod, como a gente falou, é saber que nós não vivemos sozinhos, tem outras pessoas que vivem ao nosso redor. Escutem só essa história. Rav Yaakov Kamenetsky e Rav Moshe Feinstein, uma vez, estavam se dividindo numa Aguda Convention, entrando na convenção. Aguda Convention, pessoal, Agudat Israel é uma convenção que fala de muitos assuntos nacionais referente ao povo Yehudi. E os dois grandes homens da geração, Rav Moshe Feinstein e Rav Yaakov Kamenetsky, estavam entrando nessa reunião. Essa reunião tinha centenas de pessoas. Só que por qualquer razão, Rav Yaakov Kamenetsky e Rav Moshe Feinstein demoraram alguns minutos. Todo o público já estava lá. O Gabai, o ajudante de Rav Yaakov Kamenetsky, falou para ele: olha, vamos entrar pela porta do canto, que eu sei que é o que o senhor quer, Rav, porque se o senhor entrar pela porta principal, vai ter que fazer centenas de pessoas levantar para vocês. E a gente não precisa fazer isso para as pessoas. Rav Yaakov Kamenetsky e Rav Moshe Feinstein eram muito humildes. Vamos entrar pela porta do canto. Rav Yaakov Kamenetsky vira para o Gabai, para o ajudante, e fala: não, a gente vai entrar pela porta central. Isso causa com que, quando eles passarem, centenas de pessoas vão se levantar, até que os dois gigantes cheguem no seu lugar, sentem, que é a Selachá, e depois todo mundo senta. Dito e feito, entraram, falaram naquele congresso, assuntos importantes, e a pergunta ficou, se eles eram tão humildes, por que tinham que entrar pela porta principal? Disse Rav Yaakov Kamenetsky para o seu Gabai, para o seu ajudante depois, o seguinte: eu, de fato, não muda nada se as pessoas levantam para mim ou não. Mas minha esposa estava lá presente. E para minha esposa, que tanto eu cuido de Bnei Israel, ela abre mão de tanta coisa para me ver ajudando o povo, ela precisa também receber um kavod. Quando ela estava presente, ela viu eu passando e viu todo mundo levantando para mim, isso fez ela se sentir melhor.
eu não posso abrir mão do kavod dela, do meu eu posso. Por isso que Rav Yaakov Kamenetsky entrou junto com a Moshe Feinstein pela porta principal, fazendo centenas de pessoas se levantarem para eles. Kavod, pessoal, é pensar no outro. Kavod é escutar o outro. Kavod é levar em consideração os sentimentos do outro. Mas para mim é fácil, mas no caso não é eu que estou falando, é ele ou ela. Então não interessa se para mim é fácil, eu tenho que entender ele ou ela, ou os dois. É um teste, pessoal. Quando a gente cresce muito, a gente acaba ignorando esses assuntos. E a gente acaba esquecendo que são assuntos importantes e Hashem priorizou isso. Bar Kamsa teve êxito na destruição do Beit HaMikdash por uma razão, meus queridos. Por causa da bucha, da vergonha. Por causa da falta de kavod que ele teve. A gente mencionou que o Hafetz Haim fala que a pessoa antes de dormir tem que lembrar o que eu fiz de errado. Diz o Hafetz Haim especialmente coisas relacionadas entre nós e o próximo. Porque tudo é importante, mas essa categoria a gente acaba sem querer deslizando. E eu queria nesse estágio final falar para cada um de nós que, especialmente quando a gente chega em casa. Na rua, pessoal, todos nós sabemos fazer nossa obrigação de forma maravilhosa e tem que ser assim mesmo. Mas em casa, quando a gente está nas nossas casas, o nosso eu verdadeiro se revela. Porque na rua, mais uma vez, a gente acaba tendo que fazer muitos papéis diferentes. Pode ser no trabalho, pode ser na sinagoga, pode ser no clube, onde a pessoa estiver. Em casa é a chance de o nosso eu ser quem nós somos. E aí muitas vezes, queridos, a gente acaba dando, me permitam no português claro, uma relaxada. E quando a gente relaxa, pessoal, a gente tira nossas fantasias da rua, vamos falar assim, aí aparece o nosso grande eu. E aí, pessoal, que é como a gente trata as pessoas que estão ao nosso lado. Porque o amor em casa é uma das coisas mais importantes. E o contrário de amor é indiferença, é ignorar. E quanto pode ser comum no século XXI que uma pessoa entre em casa e a outra pessoa está no celular e nem percebe que ela entrou, ela saiu. Quanto desconfortável, quanto falta de kavod é para quem acabou de chegar. Ou no celular ou no computador. Pessoal, o Hazon Ish falou uma vez que amor é muito importante. Mas disse o Hazon Ish, para os filhos, em especial, mais importante do que amar é saber respeitar eles. Saber respeitar é dar atenção. Quando alguém vem conversar com a gente, deixar o celular de ponta cabeça. Não dá para falar para a pessoa, eu estou te escutando, enquanto a pessoa vai digitando, olhando a tela, vendo o Instagram, fazendo um swipe. Não dá, porque isso não é kavod. Fato é que a gente não faria isso com uma pessoa importante que a gente vê na sinagoga, no banco, ou uma pessoa do trabalho que a gente dá importância para ele. Pessoal, respeitar o outro é não pedir para uma criança ficar na mesa de Shabbat, exemplos práticos, do começo ao fim. Porque a criança não aguenta. Às vezes tem adultos que não aguentam. Uma criança, certeza, não aguenta. A gente não pode pedir para uma criança mais do que ela pode oferecer. Kavod, pessoal, é não fazer prova da parashá que a criança estudou na classe, na mesa de Shabbat. Se a criança é brilhante, ela vai acertar e os outros irmãos não vão ficar com ciúmes, aí tudo bem. Difícil. Porque toda família que tem alguns brilhantes, tem alguns que não são brilhantes. Kavod, pessoal, é pegar aquela criança, sentar no sofá e conversar com ela. Ok, dá o indivíduo devida atenção para ela. Kavod não é fazer a prova na mesa de Shabbat, porque senão a mesa de Shabbat vira uma extensão da classe. Kavod, pessoal, é quando alguém vem com uma pergunta boa da Parashá, falar uau, não responde direto. Uma criança vem perguntar alguma coisa interessante sobre Hashem, sobre alguma mitzvah, sobre a Parashá, não responde direto. Fala uau! O que fica na cabeça da pessoa? Meu pai teve que pensar para responder minha pergunta. Olha que pergunta boa que eu fiz. Isso é kavod.
Kavod é dar importância para eles, porque disse o Chazon Ish mais uma vez, mais importante do que dar amor, que é muito importante, é dar respeito a eles. Pessoal, Rav Eli Alapian foi um dos grandes Rabbanim em Londres e depois em Kfar Hasidim, na Yeshiva. Em 1900 ele veio visitar o Chazon Ish. O filho do Rav Eli Alapian mexeu em algo que era mukse, que não pode mexer no Shabbat, como por exemplo uma caneta. Rav Eli Alapian estava pronto para ir falar para o filho dele como se mexe numa caneta no Shabbat. O Chazon Ish vira para Rav Eli Alapian de forma discreta, só falando para ele, sem a criança ver, e diz para ele o seguinte: mukse é muito importante, mas é drabanan. Envergonhar alguém é uma proibição da Torá. Mukse é importante, mas é uma proibição da Drabanan. Envergonhar alguém é uma proibição da Torá. Se você falar para o teu filho, não mexe no mukse na minha frente, você está envergonhando ele em público. Ele vai ficar envergonhado. Agora não é a hora. Pessoal, para que a gente dê kavod para o outro, a gente tem que lembrar que nós temos sentimentos e os outros também têm sentimentos, mesmo no século XXI. É tudo inteligência artificial, é tudo tecnologia. Mas uma coisa nós ainda temos, queridos, sentimentos. Vou provar para vocês. A gente lembra daquelas torres gêmeas em 11 de setembro, September 11. Os bombeiros, quando foram procurar depois daquela tragédia, os corpos, como se procura corpos nos escombros? Com cachorros. Os cachorros, naquele momento, foram procurar os corpos. E os cachorros não acharam absolutamente nenhum corpo soterrado, porque estavam tão embaixo que os cachorros não conseguiam farejar e chegar até lá embaixo. Os cachorros ficaram muito, muito, muito tristes. Os bombeiros tiveram que simular que eles tinham deitado, estavam lá mortos, para os cachorros acharem alguns, entre aspas, sobreviventes, poderem se reanimar e continuar procurando mais sobreviventes de verdade. Um cachorro tem sentimento. E se os bombeiros não tivessem deitado lá naquele momento, eles iam se desestimular de procurar, porque eu perdi a vontade. Até que os bombeiros tiveram que fingir que estavam mortos para eles acharem eles. Opa, agora achei um outro, vou continuar a procura. Meus queridos, se animais têm sentimentos, me permitam dizer que homens têm muito mais. E esses sentimentos precisam ser validados. Isso é dar kavod. Eu sempre me impressiono com essa história que eu vou contar para vocês. Quanto kavod é saber olhar para fora da gente. Havia um jovem chamado Faivel Cohen. Ele um dia estava no Bet HaMidrash, na escola dele, na sinagoga, e ele foi visto por um dos professores rezando na frente do Aron HaKodesh, na frente do Sefer Torah. E o Rav viu ele, era uma criança, falou: olha, mas por que você está rezando com tanto fervor? Posso te perguntar? E Ankel falou para ele, aquele aluno de 15 anos de idade: Rav, se eu puder contar para o senhor, ok. O Rav falou: claro, pode contar para mim, o que você está rezando? Ele falou: estou rezando pelos Yankees, um time nos Estados Unidos. Seria, estou rezando pelo Corinthians, vai, pronto. E aí, de repente, qual a reação de uma pessoa normal? Você vem aqui, eu estou Sefer Torah, incomodar Hashem para rezar para os Yankees, ou para o Corinthians, ou o que for. O Rav, de Faivel a Cohen, falou para ele: uau! Faivel não sabia se era verdade, eu estava assim de uma forma sarcástica. O Rav falou para ele, reiterando: qualquer Yehudi que tem qualquer dificuldade, o endereço certo é Hashem. Você está no lugar certo, meu querido. Não só isso, posso eu fazer tefilá com você? Diz Faivel para o Rav: mas Rav, o senhor também torce para o Yankees? Ele disse: ele não, mas se para você é importante, para mim também é. Os dois fizeram tefilá para o Yankees, o Rav e Faivel. Essa amizade durou. Faivel viu que
que o Rav, não, desculpa, era uma pessoa boa e que entendia ele. Isso fez ele crescer, meus queridos. E Faivel Akohen, quando cresceu, virou um Rav muito importante em Brooklyn, mas ele é muito mais famoso pelas obras que ele escreveu, chamadas Badei HaShulchan, que são livros de Halachá, que qualquer pessoa que estuda Halachá conhece eles. Por quê? Disse Faivel Akohen, se eu mudei algum dia, se eu virei o que eu virei hoje, é porque teve um Rav que me entendeu do jeito que eu sou. Kavod é kaved, dá peso, dá vida para a pessoa. Kavod é saber escutar o outro. Kavod é saber lidar com o outro do jeito que ele é. Semana top a cada um de nós.